26 de abril de 1986. Nesse dia em questão, temos o relato do maior cataclisma causado pelas mãos humanas até então. Bom, é detectado nos medidores da Suécia e da Finlândia altos níveis de radiação emitidos sobre o Mar Báltico, de maneira que esses índices acabam alarmando todos os países da Europa Ocidental. Seria um teste nuclear ou seria um evento de graves proporções de um acidente? Bom, dessa maneira, inicio a conversa falando sobre o acidente de Chernobyl. Inicialmente, o uso da energia nuclear ainda é uma coisa recente. A descoberta da radiação feita por Marie Curie se deu já na virada do século XIX para o século XX. Inclusive, Marie Curie foi a primeira vítima de envenenamento radioativo enquanto ela conduzia os estudos sobre o rádio e sobre o polônio, elementos que ela mesma descobriu analisando isótopos radioativos. Dessa maneira, Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel, um sobre física e outro sobre química, e sendo a única pessoa até hoje a ganhar 2 prêmios Nobel em questão. E dessa forma, inicialmente foi uma febre da ciência a descoberta da radiação como uma forma de até mesmo transição de elementos. Era o ápice do século XX a utilização de radiação para utilizações comuns nas casas, principalmente para perfumes, temperos e tudo mais. Depois descobriu-se que isso não fazia bem à saúde humana. De toda forma, os usos militares da radiação eles se dão já em meados da década de 30, com as pesquisas feitas pela Alemanha nazista sobre a água pesada. Dessa forma, com as pesquisas avançadas, os grandes físicos da época, principalmente Albert Einstein, Enrico Fermi e também o Robert Oppenheimer, eles se preocupam com a utilização da energia atômica para a construção de bombas, que poderiam inclusive destruir cidades importantes como Moscou e Nova York, e também Londres, né? Dessa maneira, o próprio Albert Einstein redige uma carta ao presidente Franklin Delano Roosevelt, destacando que a Alemanha já estava avançada nos testes e que poderia utilizar em breve contra os Estados Unidos. Dessa maneira, ele incutiu o início do programa nuclear americano, que acabaria desenvolvendo o programa Manhattan. Né? Dessa maneira, conduzida pelo Robert Oppenheimer, acaba se desenvolvendo a bomba nuclear, que é a bomba Trinity, que acaba sendo explodida no deserto de Los Alamos, no meio oeste norte-americano. Quando a bomba já está desenvolvida, a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado. Na Europa, obviamente. Bom, dessa maneira, a Alemanha se rende aos soviéticos no dia 9 de maio de 1945, mas o Japão não. Dessa maneira, os americanos tiveram muita dificuldade nos embates no Pacífico Sul, principalmente em relação aos arquipélagos dominados pelos japoneses, e a recente batalha de Okinawa trouxe um grande número de perdas em soldados como um todo. A resistência japonesa foi obstinada em Okinawa, de maneira que houve baixas por volta de 100 mil soldados norte-americanos. A partir disso, os americanos eles ficam receosos de um conflito estender ainda mais, principalmente numa eventual invasão dos arquipélagos centrais do Japão. É prometido pelo Stalin a invasão do Japão pelos soviéticos após a vitória na Europa. De toda forma, a partir disso, o presidente Harry Truman, tendo em mãos um dispositivo atômico, acaba dando a ordem para conflagrar a detonação no continente japonês. Né? Então, a partir disso, há a explosão da bomba Fat Man em Hiroshima e a Little Boy também, em Nagasaki, de maneira que
inicia-se a explosão em Hiroshima, a cidade é totalmente vaporizada, 30 quilômetros de raio, no final das contas, se esvai em menos de 2, 3 segundos, criando um grande cogumelo atômico, mas o Partido Militar japonês se recusa a assinar a rendição incondicional. 2 dias depois, é deflagrada uma segunda bomba na cidade de Nagasaki. Essa segunda bomba seria a última que os americanos teriam à sua disposição, mas serviu justamente para incutir pânico na população japonesa, de maneira que foi assinado o Tratado de Paz em agosto de 1945. Bom, a conflagração da bomba nuclear feita pelos Estados Unidos é notoriamente um crime de guerra. Um crime de guerra feito pelos aliados que nunca vai ser, de fato, julgado em nenhum tribunal de guerra. De toda maneira, os soviéticos, percebendo que a utilização da energia atômica traz um novo evento na história das guerras mundiais, acabam se sentindo ameaçados, mesmo eles tendo sido vitoriosos na Guerra da Europa. De maneira que o regime soviético inicia o seu próprio desenvolvimento de armas nucleares, principalmente com os escritos que os alemães já tinham sobre a bomba nuclear, com a espionagem feita por tropas do NKVD nos Estados Unidos, que cooptam cientistas do projeto Manhattan para mandar documentos sigilosos, e também a utilização da liderança soviética, principalmente pelo Lavrent Beria, o chefe do NKVD, o Serviço Secreto Soviético, para coordenar o esforço dos cientistas soviéticos no desenvolvimento da bomba nuclear. Bom, os cientistas soviéticos são presos em campos específicos justamente para desenvolver a arma nuclear, e em 1947 é deflagrada a primeira bomba nuclear soviética, aterrorizando o Ocidente. De maneira que o trunfo que os americanos tinham na energia nuclear foi meio que solapado, principalmente pelo fato dos soviéticos agora terem à sua disposição uma arma nuclear de grandes proporções. E em 49, os soviéticos desenvolvem também a sua bomba de fusão nuclear, que é muito mais poderosa do que uma bomba de fissão. Bom, a partir disso, também deve-se destacar que a energia nuclear não é exclusivamente para usos militares, ela também pode ser utilizada para fins médicos, principalmente tratamento do câncer, tratamento de várias doenças relacionadas à genética, e há também a utilização para raio-x e outros eventos médicos, e também para energia de uso civil. E é isso que a gente deve destacar. No início do século, quer dizer, dos anos 50, inicia-se o desenvolvimento de reatores de fissão nuclear com a seguinte proposta, de aproveitar a energia da conflagração da fissão de um átomo e a partir disso mover um sistema de roldanas, um sistema de polias, em que a água se agitaria e iria ter uma maior utilização de energia para a produção de eletricidade. Bom, acontece que na Europa Ocidental esse movimento acaba sendo um dos pilares energéticos da Alemanha e da França. Atualmente 80% da energia francesa é de produção nuclear, da Alemanha números parecidos, e a União Soviética, na sua vanguarda energética, né, vanguarda nuclear, acaba também desenvolvendo reatores de fissão nuclear. Bom, inclusive o uso dito pacífico da energia nuclear era bem incentivado pela propaganda soviética. Destaca-se inclusive um filme chamado 9 Dias em um Ano, em que se fala sobre o desenvolvimento da energia nuclear na União Soviética através da pesquisa de cientistas nucleares, cientistas físicos nucleares e químicos, em torno da criação de um reator pacífico de baixo custo para a alimentação da energia para a população civil. Esse filme é uma glamorização da ciência, é uma glamorização do papel do cientista como protagonista na sociedade, e acaba se tornando uma febre, no final das contas, o ofício científico na União Soviética. A União Soviética foi um dos pilares das conquistas espaciais, principalmente
após a vitória do Sputnik 1 e depois do Sputnik 2, do voo da Laika, e posteriormente Vostok, né, Vostok 1, o voo do primeiro ser humano no espaço, Yuri Gagarin. E após isso também há o desenvolvimento de reatores nucleares por toda a extensão da União Soviética. Bom, o que a gente não fala, e porque foi pouco divulgado no período, foi o início da implementação da energia nuclear soviética, em que houve um acidente nuclear já em meados de 1947, na região de Chelyabinsk, em que a fábrica nuclear Mayak despeja vários resíduos radioativos num lago na região, que até hoje impacta negativamente o ecossistema da região. Bom, dessa forma, os habitantes de Chelyabinsk até hoje estão propensos a terem maior incidência de câncer em virtude da radiação ali existente. Após isso, nós temos o desenvolvimento nos anos 70 de novos tipos de reatores na União Soviética do tipo RMVB. Os RMVB têm uma proposta de serem reatores baratos, de baixo custo e facilmente construídos. Então, eles são normalmente construídos em até 3 anos. O RMVB, ele, ao invés de outros reatores, ele utiliza como elemento moderador o grafite. O grafite é utilizado em placas junto com o urânio para que seja um elemento de moderação na reação da conversão do urânio em plutônio. Bom, dessa maneira, o grafite é utilizado nessas placas. O sistema de refrigeração das usinas RMVB é se dado também pela utilização do concreto, né? O concreto como um elemento moderador e também a utilização de água. Bom, o RMVB, depois que foi feita a inspeção nos anos 80 pelo acadêmico soviético Valery Lekasov, é dito que ele tinha mais de 62 erros estruturais, tanto na sua composição estratégica do planejamento, quanto na sua execução. Claro, porque o reator era feito com materiais de baixa qualidade, era feito às pressas, e muitas vezes os técnicos que implementavam não tinham experiência adequada para a construção dos reatores. De toda forma, em 1972, que é justamente o primeiro reator RMVB que foi implementado na União Soviética, em Leningrado, acontece o primeiro acidente com esse reator em questão, em que há um vazamento de vapor radioativo nas proximidades da capital de Leningrado, e esse vapor radioativo se espalha pela região da cidade em questão e também pelo Golfo da Finlândia, chegando a ser detectado na Suécia e também na Finlândia. O governo soviético, na época do Brezhnev, acobertou esse processo. Mas, enfim, a população atual de São Petersburgo também foi impactada diretamente pelo uso da energia nuclear. Bom, em 1974 acontece um acidente nuclear nos Estados Unidos, no governo Jimmy Carter. Esse acidente nuclear acontece na Pensilvânia, é de proporções moderadas, foi rapidamente contido pelo governo americano, mas impactou diretamente a região de 3 Mile Island, de maneira que acabou criando um temor pela energia nuclear nos Estados Unidos. De toda forma, em 1976, inicia-se a construção de uma nova usina, dessa vez no nordeste da Ucrânia. Essa usina ficaria perto da fronteira com a Bielorrússia e estaria próxima à cadeia do rio Dnipro, de maneira que o rio também seria um elemento moderador na reação atômica. Essa região seria a região de Chernobyl. Chernobyl é um sítio histórico muito importante na história da Ucrânia, principalmente porque ali esteve vários assentamentos judaicos, justamente na época do final do Império Russo, e desses assentamentos judaicos aconteciam muitos pogroms. Então, a população judaica do interior da Rússia sofria muito com os ataques sucessivos de grupos antissemitas. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses grupos judaicos foram exterminados maciçamente pelos Einsatzgruppen, as tropas de choque da SS, de maneira que a população judaica praticamente dessa região teve que emigrar,
quando sobreviveu para a Palestina. De fato, a região de Chelyabinsk, quer dizer, a região de Chernobyl, acaba sendo povoada novamente por colonos ucranianos que iniciam assentamentos e kolkhozes na região. A região é ligeiramente pantanosa, de mata densa, e a partir disso ela se torna um lugar perfeito para a construção da usina nuclear, justamente por estar bem próxima da cidade de Kiev. Assim, a construção da, do reator nuclear Lenin na região de Chelyabinsk, quer dizer, na região de Chelyabinsk não, na região de Chernobyl, e a partir disso, esse reator seria responsável para alimentar a energia necessária da cidade de Kiev. Bom, em virtude da construção do reator, se constrói uma cidade ali do lado, justamente para os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Esses trabalhadores viviam na cidade de Pripyat, que atualmente fica a 4 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl. Essa cidade é planejada nos modos do realismo socialista, tem um concretismo também dos prédios, então são prédios já feitos de blocos pré-montados de concreto, e esses prédios, a arquitetura é basicamente uma arquitetura bucólica, funcional, em que há também a existência de serviços públicos de ponta, primeiramente mercados de primeira linha, também a construção de clubes de vizinhança, creches, escolas de primeira linha também para os funcionários, para os filhos dos funcionários da usina. Também há a existência de clubes e demais comodidades, até acima do que era o padrão da União Soviética. Essa cidade planejada era um dos pilares realmente para a propaganda soviética na época do Brezhnev. Bom, de toda forma, 10 anos se passam. A usina nuclear de Chernobyl é uma usina RMVB, mesmo tipo problemático que eu já falei, que houve um acidente nuclear em 72, em São Petersburgo, de maneira que já em meados de 1985 a 86, há uma reunião do Conselho Atômico da União Soviética e também do Politburo para a ideia de testes, né, a serem realizados em reatores desse estilo RMVB para economizar o combustível atômico, tendo maior ganho energético, uma ideia de eficiência energética. Bom, o teste consiste no quê? Diminuir a massa crítica dos isótopos radioativos dentro do reator, de maneira que a reação fica cada vez mais instável e assim, com a maior instabilidade, produzir mais energia no giro da colisão dos átomos. A primeira usina a utilizar esses testes seria a usina Lenin na cidade de Chernobyl. Bom, a ideia acaba acontecendo nesse dia 26 de abril de 1986, em que a usina nuclear de Chernobyl está sendo conduzidos os testes pelo técnico Dyatlov, Anatoly Dyatlov, e esse responsável acaba conduzindo os testes no período da madrugada, com 2 operadores que ainda eram leigos na ciência atômica, eles eram novatos e não tinham total domínio sobre o reator em questão. Bom, de toda forma, os testes eram para ser realizados no turno da tarde, por volta de umas 6 às 7 horas da noite, no início da noite, só que o operador de energia de Kiev solicitou que não fossem realizados porque havia o risco de ter desabastecimento na cidade de Kiev, que estava no pico de consumo energético. Bom, então os testes acabaram sendo movidos para o período da mais tarde, madrugada, né? E a partir disso, os testes para serem realizados deveriam se desativar os mecanismos de controle e de segurança do reator. Uma dessas coisas era realmente retirar todos os mecanismos que pudessem inibir o possível colapso do reator. Bom, foi retirada a massa crítica ao nível mínimo,
realmente houve um ganho energético interessante, porque com o cataclisma da reação nuclear, acaba que a agitação dos isótopos fez um ganho energético maior. Mas o reator começou a dar problema. E a partir disso, os dois operadores auxiliares solicitaram ao técnico para terminar o teste, para cancelar e utilizar os mecanismos de controle de volta antes que houvesse uma reação em cadeia que eles não pudessem controlar. O reator, o coordenador Anatoly Dyatlov disse que não estava diferente do que era esperado, que era realmente o que haveria a acontecer no teste, até que, de uma certa maneira, acaba ocorrendo o seguinte: a reação foi de tal maneira descontrolada que as placas de grafite junto com o urânio acabam se soltando. E nessa convulsão do reator, acaba que se destrói o reator número 4, de maneira que o próprio teto, que era feito de concreto de mais de 200 toneladas, acaba erodindo com o calor da explosão, né? Então, a partir disso, há um rombo no reator, e esse rombo no reator acaba liberando material radioativo pelos ares, né? Então, uma chama azul contendo material radioativo emana sobre os céus de Chernobyl e é observado pela cidade de Pripyat. A partir disso, os dois rapazes que auxiliavam o Dyatlov tentaram fechar o reator, selar a reação nuclear, mas acabam morrendo no processo. O Dyatlov ele acaba saindo do reator contaminado pela radiação e, em virtude do incêndio, a própria defesa civil da cidade solicita o envio de bombeiros para apagar o incêndio, não informando que o incêndio não tinha uma natureza totalmente alheia ao convencional. De maneira que os bombeiros são chamados a serviço e eles não dispunham de material de proteção, não dispunham de máscaras nem de roupas especiais, e a partir disso eles tiveram contato direto com material radioativo em grandes proporções. Então eles tentaram apagar o incêndio com água e com gás carbônico, mas acabou que isso acabou liberando ainda mais material radioativo. Na reação à água, se tornou um catalisador da radiação e os bombeiros acabaram tendo grandes efeitos sobre a radiação. Então a radiação acabou impactando diretamente a eles e em menos de 1 ou 2 dias eles tiveram que ser retirados da cidade e levados diretamente para Moscou para tratamento sob envenenamento radioativo. Todos esses bombeiros acabaram morrendo de radiação. Então, esse é um dos eventos mais dramáticos da história do movimento radioativo e é destacado pela Svetlana Alexievich, As Vozes de Chernobyl, a história oral do desastre nuclear, em que ela reúne os relatos de quem vivenciou esse desastre na Ucrânia. Então, os operadores da usina de Chernobyl, os burocratas responsáveis pela segurança da usina, os bombeiros que foram fazer o resgate, fazer a operação de apagar o fogo, as pessoas que moravam na cidade de Pripyat e que não foram informadas sobre a gravidade do evento, as esposas dos falecidos durante o acidente nuclear, os liquidadores do reator e também as pessoas que foram retiradas da região de Chernobyl e que depois voltaram, porque era o único meio de sobrevivência delas. Bom, acontece esse evento, o governo soviético tentou acobertar ao máximo, principalmente nos 2 primeiros dias, quando a mobilização da imprensa internacional e da opinião pública já está cada vez mais gritante, o governo soviético percebe a gravidade da situação e começa a mobilizar a frota de ônibus de Kiev para levar os habitantes de Pripyat para fora da região radioativa. Depois de 3 dias. Então, as crianças, nesse meio tempo, foram para a escola recebendo cargas radioativas, os pais foram trabalhar recebendo cargas radioativas, muitos iam às vendas comprar comidas contaminadas com a radiação, e a partir disso,
Só depois de 3 dias falaram, olha, vocês precisam sair da cidade porque houve um incidente, eles nem falavam que foi um acidente nuclear, foi um incidente na usina, e que logo vocês podem voltar. Então peguem suas roupas, peguem os seus documentos e alimentos para 3 dias. Depois vocês, que a situação se resolver, vocês podem voltar. Ninguém nunca mais voltou. Deram apartamentos funcionais na cidade de Kiev para os habitantes de Chernobyl, de Pripyat, e inicia-se uma operação de guerra para conter o desastre radioativo. O desastre radioativo foi de tantas proporções que nem o governo soviético estava preparado para isso. Então mobilizou-se soldados, recrutas da guerra do Afeganistão, que estavam voltando para casa, para conterem o desastre radioativo, trazendo também helicópteros utilizados na guerra e também tanques utilizados na guerra. Então, o trabalho de liquidação do reator se inicia. Então, primeiramente, se decide jogar uma mistura de boro e areia para tentar conter a radiação, pelos helicópteros jogando em cima do reator. Muitos helicópteros acabaram caindo por causa que os circuitos estragavam com o contato com a radiação. Soldados acabavam morrendo. Posteriormente, a ideia de liquidação das casas que estão na zona radioativa, o assassinato não, mas a liquidação dos animais, né, principalmente animais domésticos, vacas e porcos, né, que estavam na zona radioativa. Então, estavam no meio da colheita agrícola. Essa região era muito forte na produção agrícola, principalmente do trigo e também de outros víveres, como rabanetes, batatas e tudo mais. Os camponeses ficaram sem entender quando os militares soviéticos começaram a jogar toda a produção deles fora, né? Mas aí acaba que acontece o seguinte: muitos acabam colhendo escondidos e posteriormente levam sua produção para os mercados da União Soviética. Então a comida contaminada de Chernobyl se espalhou pelo país inteiro, né? E ainda tem o escândalo do leite, né? No final das contas, que o leite contaminado de Chernobyl também foi levado aos mercados e vendido a preços cada vez mais irrisórios. De toda forma, acontece isso, a liquidação dos animais, a liquidação das casas, o solo de Chernobyl acaba sendo removido na parte superior, justamente porque era a parte que mais emanava radiação, e a posteriori disso, ainda acontece eventos dentro do reator. Então, há a possibilidade de uma infiltração do material radioativo num lençol freático. Com essa possibilidade, o acadêmico Valery Lekasov, ele é designado pelo Gorbachev e também pelo vice-presidente da União Soviética, Scriabin, para coordenar o esforço de contenção do reator nuclear de Chernobyl. Então, percebendo o volume do desastre que poderia acontecer, o próprio acadêmico Legasov fala, olha, precisamos fazer um túnel embaixo do reator e concretar isso tudo, tentar conter o máximo para isso não ir no lençol freático e acabar contaminando o rio Dnipro e contaminando o suprimento de água de Kiev, né? Então o problema era muito sério. E aí são mobilizados quem para fazer isso? Os mineiros da região de Donbass, os mineiros da região de Dnipro, Petropavlovsk, da região de Kharkiv e de outras regiões de produção carvoeira, né? Assim, por assim dizer, os mineiros foram levados, mobilizados, deram um salário 4 vezes maior do que o habitual. Todos os trabalhadores de Chernobyl recebiam um soldo 4 vezes maior pela função do risco, mas não deram nenhum suporte de equipamentos. Não havia roupas especiais, não havia máscaras, não havia nada, luvas, nem nada. Então, boa parte dos mineiros acabavam trabalhando nus, praticamente, porque o calor é insuportável dentro da construção do túnel. E não poderia haver ventilação, porque a fuligem radioativa poderia entrar nas vias nasais. Assim, boa parte desses mineiros acabaram tendo problemas sérios com a radiação, alguns morrendo de câncer e de leucemia.
Eventos dramáticos na história soviética, muitos causados pela incompetência do governo e também pela falta de respeito à vida humana. A partir disso, também há o processo de liquidação do reator. Como a explosão do reator acabou gerando um grande número de detritos, principalmente na parte superior do reator, nos pavimentos superiores, era necessário remover esse material radioativo e jogar para dentro da estrutura do reator. Então, inicialmente se cogitou colocar robôs para fazerem isso. Então foram trazidos do programa espacial soviético sondas lunares e sondas marcianas para fazer o trabalho de retirada dos detritos e jogar lá dentro do vão onde tinha o reator dentro. Os robôs não aguentavam. Em 1 ou 2 minutos paravam de funcionar porque os circuitos não suportavam o volume da radiação. Então a solução que o governo teve foi muito simples: utilizar biorobôs. Biorobôs são o quê? São seres humanos. Usaram soldados jovens de 19, 18 anos, recém-saídos da academia, para removerem os detritos radioativos do reator. Então, muitos soldados eles não recebiam nada de equipamento, tirando uma máscara, uma tela e uma pá. E eles saíam com a pá correndo, jogando os detritos para fora do teto. E só com esse trabalho de liquidador, que é praticamente um trabalho suicida, é que foi possível fechar o domo do reator e assim impedir a radiação. Mas a radiação ficou emanando por 1 a 2 anos. Então, os gases radioativos, os vapores, eles se espalharam por toda a expansão do continente europeu, chegando aos Estados Unidos, chegando ao Japão. E até hoje, esses gases radioativos estão emanando pelo meio ambiente. Então, chegou radiação ao Brasil, para você ter noção. Bom, de toda forma, esse foi o evento mais trágico da história da ciência como um todo. E a partir disso, foi um dos vetores catalisadores do fim da União Soviética. Tanto pela questão do governo ter se omitido na informação sobre a real extensão do acidente radioativo, quanto também os gastos financeiros que foram desprendidos sobre a questão do acidente nuclear e a falta de confiança que o povo teve em relação ao governo. Após a derrocada da União Soviética, muitos dos trabalhadores que trabalharam como liquidadores de Chernobyl perderam suas pensões, o suporte à saúde e tudo mais, e vários trabalhadores morreram precocemente em virtude disso. O governo praticamente os abandonou e o acidente de Chernobyl acabou sendo um dos pilares mostrando como a energia nuclear, no final das contas, não é que ela seja o problema, mas por ela estar sendo conduzida por seres humanos, ela é passível de erros. E os erros na energia nuclear, eles não têm remediação fácil. Então, esse é um episódio muito dramático da história. Eu indico a leitura da Svetlana Alexievich, As Vozes de Chernobyl. Ela ganhou o Nobel em 2015. E a gente tem que observar o seguinte: mesmo tendo acontecido o acidente nuclear na Ucrânia, os maiores afetados pelo acidente nuclear não foram bem os ucranianos nem os russos, foram exatamente os belorussos, porque a corrente de ar que estava passando na região de Chernobyl, ela vaporizou todo esse material radioativo pelo território bielorrusso. Mesmo não tendo nenhuma usina nuclear na Bielorrússia, eles são os maiores afetados do acidente nuclear, tendo 80% do seu território impactado diretamente pela radiação de Chernobyl. E acidentes nucleares recorrentemente acontecem. Em 2011, houve um grande acidente nuclear no Japão, que é a usina nuclear de Fukushima, em virtude de um tsunami que rompeu as paredes do reator
de Fukushima. Esse reator acaba liberando material radioativo no Oceano Pacífico e essa radiação se espalhou por todo o Oceano Pacífico, chegando até mesmo ao Alasca e também à costa do Chile e da Califórnia. Então, os peixes que são colhidos nessa região estão contaminados com radiação. Então, no final das contas, o governo japonês também escondeu, de tal maneira quanto o governo soviético, e hoje incentiva que haja o retorno dos cidadãos na região de Fukushima para a zona de exclusão radioativa. Principalmente porque é uma região muito rica em produção agrícola e considerando que o território japonês é pequeno e não há muito espaço para tantas pessoas naquela extensão do arquipélago. Então, o legado de Chernobyl é o seguinte: os governos nacionais eles não dão realmente o valor à vida humana de seus cidadãos. Então, de forma similar ao que aconteceu no Brasil durante a pandemia, o governo soviético também foi omisso no combate do acidente radioativo de Chernobyl. Bom, esse é o segundo episódio da nossa segunda temporada. Eu agradeço a atenção dos nossos espectadores, solicito a inscrição nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter e também aqui no YouTube. E a partir disso vamos dando prosseguimento ao nosso projeto. Muito obrigado e uma boa noite.